Demorou? Então, vamos falar aí sobre o vestibular. Queridos, é o seguinte. Antes de tudo, né, sou o professor Antônio, mas a galera me conhece por Toninho aí, fiquem à vontade, como vocês quiserem me chamar. É o seguinte. Quando a gente fala de vestibular da UEL, existem algumas características fundamentais nas quais nós temos que nos atentar. Ponto número 1. O vestibular da UEL é um vestibular temático. Então, algumas disciplinas atuam como uma chave de ligação entre outras disciplinas. Alguns assuntos atuam como ligação entre outros assuntos. E é aí que a filosofia e a sociologia, como o Osmar disse, entram como uma espécie de coringa para fazer essa conexão. Por isso que nós chamamos a prova do vestibular da UEL de uma prova temática, uma prova onde o tema predomina e as questões vão conversar com elas. Porém, quando nós falamos da prova da Federal, a UFPR, nós estamos falando de uma prova de filosofia, tá bom? Muito mais técnica. Por quê? Existe ali a referência bibliográfica. A partir desses 5 textos, nós temos as questões que são cobradas. Beleza? Então vamos fazer uma exposição rapidinha aqui. Vou falar um pouco sobre a UEL, depois eu falo sobre a Federal, mas enquanto isso, vocês podem, por favor, me mandar mensagem aí, mandar no chat os comentários que eu vou estar lendo, e aí vou responder para vocês, beleza? Ponto fundamental. Aquela pergunta que todo vestibulando sempre fala: professor, o que mais cai na UEL? Ó, na UEL, nós podemos entender que, como o conteúdo programático ali abrange muitos filósofos, provavelmente vai ter alguma surpresa. No entanto, existem alguns eixos mais normais de cair, muito mais fáceis de caírem, beleza? Então vamos lá, ponto número 1, o que sempre cai? Platão e Aristóteles. A filosofia antiga se concentra de modo muito interessante no vestibular da UEL, então você tem Platão e Aristóteles presentes ali em quase todos os assuntos. Se você ainda não leu o manual do candidato, tem aqui na internet mesmo, em PDF, você entra lá e vê o conteúdo programático. Na filosofia nós temos 4 grandes eixos, tá? Então nós temos a política, que trata das questões do indivíduo enquanto inserido no coletivo. Nós temos as questões éticas, que trata do indivíduo enquanto a noção de valores, a noção de própria interpretação do mundo. Temos as noções epistemológicas, que nada mais são do que o modo como conhecemos o mundo. E por último temos as noções éticas, as noções estéticas, que se caracterizam como a relação do ser humano com o belo. Vale a pena ressaltar o seguinte: nós temos os autores de referência. Normalmente, a UEL cobra somente os autores de referência, mas isso não exclui a possibilidade de cair alguns autores além. O Wilson perguntou ali: tem uma leitura obrigatória na UFPR do Nietzsche? Tem algumas dicas de como ele vai ser abordado? Então, olha que interessante. O Nietzsche não está na lista dos livros cobrados na Federal, tá bom? Ele entra como um comentador maior sobre o Heráclito de Éfeso ali em cima, que é um autor que a gente vai comentar daqui a pouco, tá, Wilson? Mas o Nietzsche em si não cai, tá bom? Ponto da UEL, vamos lá. Quando a gente fala de autores que mais caem, nós temos ali a teoria de Platão e a teoria do Aristóteles. O que eu mais preciso lembrar, por exemplo, de Platão? Ponto número 1, teoria das ideias. E lembrar que existem 2 mundos, um mundo perfeito, imutável, e um mundo onde é imperfeito e sempre mutável. Então, mundo das ideias, mundo perfeito e imutável, mundo dos sentidos, mundo imperfeito e mutável, beleza? O mundo dos sentidos é onde nós estamos, onde nós olhamos, onde nós conseguimos abraçar com os nossos 5 sentidos, porém ele não nos revela a verdade. E aí está um grande detalhe, um grande tema que nós precisamos sempre abordar. Quando nas questões cai assim, o mundo dos sentidos é o mundo real porque nós vemos, tá errado. O mundo real é aquele onde só a nossa razão consegue alcançar, beleza? E aí, para mostrar esse movimento de alcançar o mundo das ideias, nada melhor do que o mito da caverna, e eu gosto muito que vocês lembrem disso, tá? O mito da caverna é uma historinha que conta que tem uma pessoa presa no fundo da caverna, onde ele enxerga só as sombras, e de acordo com ele vai adquirindo conhecimento,
ele com certeza vai subindo, vai saindo da caverna, e ao sair totalmente da caverna, ele encontra a luz, o sol, que significa a verdadeira sabedoria. Beleza? Heráclito e Parmênides aparece com muita frequência. Mariana, se a gente falar de Well, o Heráclito e o Parmênides estão ali naquele famoso eixo introdutório dos problemas dos filósofos da natureza. Eles costumam cair, mas não com uma frequência tão grande, tá bom? Eu costumo dizer que os 4 pilares ali caem mais, né? Que é Platão, Aristóteles, Kant e a Escola de Frankfurt. Aí no segundo patamar vem os contratualistas, René Descartes e Maquiavel, tá? E aí depois os outros filósofos estão mais distribuidinhos ali, bem bonitinho, beleza? Mas o Heráclito e o Parmênides são muito interessantes para que a gente possa entender por que o Platão escreveu a teoria das ideias. Para o Heráclito, tudo flui sempre, tudo está em constante transformação. Para o Parmênides, as coisas permanecem. Então, olha para o Heráclito, olha para o Parmênides e fala, pô, beleza, mundo dos sentidos do Platão é o Heráclito que está ali. Mundo das ideias é o Parmênides que está ali. Tanto que o próprio Platão chama o Parmênides de o grande Parmênides. E aí, é muito legal, um assunto que costuma cair bastante na UEL é a questão da arte para Platão. Isso aqui eu queria que quem estivesse anotando aí fizesse uma nota muito bonita, que é o seguinte, para o Platão, a obra de arte é boa ou é ruim? Para ele, a obra de arte não tem utilidade. Para ele, a obra de arte não traz benefício. Por quê? Porque como a obra de arte tenta copiar o mundo dos sentidos. Isso te afasta do mundo das ideias. Então, Platão não valoriza a arte, a não ser a música. Por quê? Porque a música faz com que você exercite a sua questão racional, faz com que você exercite o seu pensamento. Beleza? Então, Platão, eu diria para vocês focarem bastante nessa ideia, mito da caverna, teoria das ideias e a relação com a arte. E o Aristóteles? O Aristóteles é cobrado, sempre em relação aos seus eixos mais práticos. Obviamente que todos os assuntos do Aristóteles já caíram, mas costumam cair mais assuntos da ética e da política, beleza? O que você tem que lembrar do Aristóteles nesses assuntos? Ponto número 1, que para ele, tudo que existe no universo possui uma finalidade. Então pensa comigo, você tem lá um lápis foi feito para escrever. Você tem uma lâmpada, foi feita para iluminar. O computador foi feito para ser utilizado ali. E o ser humano também tem utilidade, já que está na natureza? Com certeza. A utilidade do ser humano é ser feliz. Ou a finalidade do ser humano é ser feliz. Aquilo para o qual o ser humano se destina é ser feliz. Aí entram 2 frases muito importantes. Primeiro, o homem é um animal político. Nós não estamos sozinhos. Então a minha felicidade se realiza na medida em que eu estou em interação com outras pessoas. Eu não consigo ser feliz se não for na polis, se não for na cidade. Então, para você, já que o Osmar citou filme aí, tem um filme muito legal que chama O Náufrago, você provavelmente já deve ter visto, que o personagem principal tem uma grande crise, um grande problema, até cria um personagem ali, o Wilson, para ser a sua companhia. Por quê? Porque ele não aguentou ficar sozinho. O ser humano necessita dessa interação. E Aristóteles já dizia isso há muito tempo atrás, mais de 2000 anos atrás, quando ele fala que o ser humano é um animal político. Então, não se esqueça. Para o Aristóteles, o ser humano é um animal político e a política é natural. Aí, se a gente for falar dos contratualistas, para os contratualistas a política não é natural, é artificial. A sociedade surge mediante um contrato. Conseguiram entender esses choques? Por que eu tô fazendo esses paralelos? Porque a UEL adora esse tipo de conversa. Colocar 2 filósofos na mesma questão, fazer com que eles conversem sobre o mesmo tema. Isso é essencial, galera. Anotem aí. Existem 3 tipos de questões da UEL. Questões fáceis, que é um conceito para um autor. Questões medianas, 2 conceitos para um autor. Questões mais difíceis, um conceito e 2 autores debatendo. Então, não é difícil você encontrar, por exemplo, qual é a diferença do pensamento entre Aristóteles e Hobbes sobre a sociedade. Simples. Para o Aristóteles, a sociedade é natural. Para o Thomas Hobbes, a sociedade é artificial. Surge a partir de um contrato. Beleza? Ainda lá no Aristóteles, falando sobre essa felicidade, eu, ser humano que sou,
tenho como finalidade ser feliz. Beleza? Então, a minha vida vai procurar ser feliz. Como eu faço para ser feliz? A partir da virtude. Eu tenho aqui o excesso e tenho aqui a falta. Então, pensa comigo aí na ação, sei lá, comer lanche. Comer lanche. Eu devo deixar de comer, segundo Aristóteles? Não. Devo comer muito, segundo Aristóteles? Não. A virtude se exerce na mediania, no meio termo. Então, eu tenho que pensar e falar, opa, não é legal que eu aumente demais, nem que eu deixe de comer. Para ele, a felicidade tem que ter 3 características básicas. Uma, a felicidade tem que ser segura. Ela tem que ser colocada sob um pilar seguro. Não em coisas que se perdem muito fácil, como, por exemplo, os bens materiais. Os bens materiais se perdem de modo muito fácil, né? Tá aí o Ike Batista para provar. Se ele dependesse do dinheiro para ser feliz, não seria feliz. Segundo pilar da felicidade é justamente você conseguir fazer com que ela seja duradoura. Então não é questão de estar feliz, é questão de ser feliz. Olha a diferença. Ah, estou triste, estou alegre, mas sou feliz ou sou infeliz, tá? Por quê? Porque segundo Aristóteles, a felicidade tem que ser longa, tem que durar bastante. Diferente, por exemplo, dos prazeres, porque os prazeres são muito curtos. Então, a base da minha felicidade pode ser os bens materiais? Óbvio que não. Pode ser os prazeres? Óbvio que não. Eles me ajudam a ser feliz? Sim, mas eles não são o fundamento. O fundamento, como eu disse, é a virtude que me faz escolher não entre o excesso, não entre a falta, mas no meio, o meio do caminho, beleza? E aí, além disso, a felicidade também não pode ser dependente do outro. Olha o que eu tô falando para você. A reflexão sobre o meu caráter é minha, mas eu só consigo ser feliz em comunidade. Então, muita atenção. Eu dependo dos outros para ser feliz somente na questão dos relacionamentos, mas a avaliação do meu caráter não é o outro quem faz, sou eu. Aí você pode anotar um dos pensamentos mais bonitos de todos, que é a noção da amizade. A única pessoa que consegue favorecer a sua melhoria de caráter é um verdadeiro amigo. Um verdadeiro amigo que está com você não por interesse, não pelo que você tem, não pelo que você possui, não pelo que você representa, mas pelo que você é, pelo seu caráter, pelas suas escolhas, tá bom? Então essa pessoa tem sim a capacidade de cobrar ali a sua virtude, beleza? Queridos, podem mandar perguntas aí que eu tô falando, e qualquer coisa vocês me perguntam aí. Então, Platão e Aristóteles sempre costumam cair bastante, frequente. Depois a gente tem Kant. Gente, o Kant é um filósofo muito adorado. Tanto Platão como Kant têm uma característica muito bonita, que eles são filósofos que eu chamo de filósofos coringa. São filósofos que podem ser utilizados em muitos temas de redação, em uma variedade muito grande de temáticas para sua redação. Então, eles servem como argumentos de autoridade. Se você pega o mito da caverna, por exemplo, se enquadra em uma série de temáticas. Se você pega a teoria da ética do Kant, em mais um monte de temáticas. Vem comigo, então. O que o Kant defende? Ele pode ser cobrado em 2 partes, tá? Ou na ética ou na epistemologia. Na epistemologia, que é a questão de como nós conhecemos o mundo, a gente tem um ponto. Para o Kant, o ser humano nem nasce com conhecimento totalmente e nem depende das experiências totalmente. Lembra comigo? A teoria que diz que nós nascemos com conhecimento, que temos umas ideias inatas, é o racionalismo. Principal representante disso, René Descartes. Fala que as ideias principais nasceram conosco. Tá bom? Segundo tipo de corrente, nós temos a corrente que acredita que nós adquirimos conhecimento a partir das experiências. A essa corrente, nós chamamos de empirismo. Ok? Tá tudo bem aí? Tudo certo? Ah, tá, desculpa aí. Então, a essa corrente nós chamamos de empirismo, ou seja, adquirimos conhecimento através dos sentidos. O Kant vai olhar para esse problema, será que nós nascemos com conhecimento ou adquirimos o conhecimento ao longo da vida? Ele vai olhar para esse problema e vai dar uma solução. Nós chamamos isso de criticismo. Ele vai dizer o seguinte: nós nascemos com a capacidade de armazenar conhecimento.
porém esse conhecimento é alimentado através das experiências. Então, ao nascer, eu tenho ali todas as categorias formadas no meu entendimento, no meu cérebro, na minha capacidade de ler o mundo, só que eu ainda não tenho informação para isso. Então, quando eu tiver uma experiência, eu vou alimentando. Então, olha que bonito. Vocês estão vendo aqui o GC aqui, né? Essa letrinha escrita em amarelo aqui embaixo do meu vídeo. Como vocês sabem que isso é o amarelo? Segundo Kant, porque você nasceu com uma capacidade de organizar isso, mas alguém algum dia te mostrou essa cor e disse que é amarelo. Então você organizou nas categorias ali do seu entendimento. Beleza? E aí isso vai fazer com que você emita os juízos sobre o mundo. São as informações suas sobre a realidade que você vive. Tá bom? Agora, nós vamos falar sobre a parte da ética, que segundo o Auel, tá? Segundo, assim, os levantamentos sobre a quantidade de questões que caem, é um dos assuntos mais relevantes. O que o Kant propõe? Número 1, qual é o jeito correto de agir? O jeito correto de agir é aquele que pergunta não o que eu quero, não o que eu desejo, mas o que eu devo fazer. Pensa comigo na seguinte situação. Estou chegando em casa, meia-noite, estou morrendo de fome, tenho eu 2 irmãos. Antes de sair, eu já comi meu lanche, que minha mãe e meu pai trouxeram aqui, um lanche para cada um, comi o meu, fui pro ensaio da banda, cheguei aqui, morrendo de fome, abri a geladeira e tinha lá um lanche escrito o nome do meu irmão, Maicon, e outro lanche escrito o nome do meu irmão, Lucas. Falei assim, poxa, deu fome, né? Eu quero comer o lanche. Segundo Kant, eu pergunto isso para comer? Para saber se é certo ou não comer? Óbvio que não. Porque isso diz respeito à minha vontade, à minha força do corpo. Kant chama isso de inclinação. Se eu nem perguntar nada, só falar, eu quero, então vou comer, agi errado. Agora, segundo Kant, eu posso olhar para dentro de mim e perguntar, eu devo comer? E ao perguntar sobre o que eu devo, eu vou raciocinar. E ao raciocinar, eu me coloco em comunidade com todos os seres humanos. Todos os seres humanos que são livres pensam. Eles conseguem estar um pouco acima da vontade. Eles conseguem dominar a vontade. Então não é o querer, é o dever. E aí eu me pergunto, eu devo comer esse lanche? Ao olhar para esse lanche e perguntar isso, automaticamente, segundo Kant, eu tenho que obedecer o imperativo chamado de imperativo categórico. O que é isso? A minha ação deve seguir 2 regras fundamentais. Regra número 1. Será que todo mundo deveria fazer o que eu estou fazendo? Regra número 2. Será que eu estou utilizando aquele alvo da minha ação como um meio para me agradar ou levando em consideração o respeito a ele? Então vamos lá. Eu vou comer o lanche. Imagina que eu decidi comer o lanche. Todo mundo deveria comer o lanche que é destinado a outra pessoa? Segundo Kant, não. Né? Segundo qualquer ser humano que pensa, não. Por quê? Porque todas as nossas ações, olha o que eu vou dizer, todas as nossas ações devem ser universalizadas. Você deve ter a pretensão de universalizá-las. Então você vai olhar para aquilo que você vai fazer e falar, todo mundo da Terra poderia fazer isso? Você imagina o caos se todo mundo resolvesse comer a comida que é dos outros? Nossa Senhora, então a minha ação já estava errada ali, tá? E aí, segundo ponto, eu utilizei o meu irmão, né, a refeição do meu irmão, só para me agradar. Não respeitei o meu irmão, não dei dignidade a ele. Então lembrem-se o seguinte, segundo Kant, qual é a ação correta? A ação que leva em consideração, primeiro, o que eu devo fazer, e esse dever deve ser universalizado. Todo mundo pode fazer o que eu estou fazendo? E segundo, será que o alvo da minha ação é uma pessoa que está sendo usada para me agradar ou eu estou levando em consideração o respeito a ela? Então, pensa assim, quando você ajuda alguém, você está ajudando alguém para ficar satisfeito consigo? Se você está fazendo isso, segundo Kant, está errado. A sua ação não gera uma ação com valor moral. Beleza? Então, o Kant diz que quem consegue seguir o dever sozinho é uma pessoa autônoma. Quem não consegue seguir o dever sozinho é uma pessoa heterônoma. O que é uma pessoa heterônoma?
depende do outro. Depende que o outro tutele, depende que o outro te guie. Fala assim, ó, a igreja, sua família, o Estado, todo mundo tem que falar o que você tem que fazer. Você não tem a capacidade ainda. Mas uma pessoa autônoma, não. Ela consegue conhecer o dever porque ela tem a capacidade de pensar e dominar a sua vontade. Beleza? O Kant chama essa capacidade de pensar no dever como esclarecimento. Beleza? Então, queridos, vimos aqui tanto o Platão como o Aristóteles como o Kant, ok? Por último, aqui falando de Well, tá? Depois eu vou comentar um pouco a Federal. Falando de Well ainda, o último pilar, assim, que eu acho que cai muito, acho não, né? Com base em dados, é a Escola de Frankfurt. Escola de Frankfurt ali representada no Manual do Candidato, tá? Por 4 grandes filósofos. Adorno, Horkheimer, Walter Benjamin e Jürgen Habermas. Rapidinho, passando pela teoria deles. A teoria de Adorno e de Horkheimer. Ponto número 1. O ser humano, ele, no século XX, principalmente, quando ele começou, quando nós percebemos ali a diferença entre os regimes totalitários e todos aqueles outros que estavam acontecendo, nós conseguimos perceber uma característica nos regimes totalitários, nazismo, fascismo e todos os ismos possíveis, que as pessoas começaram a instrumentalizar o seu conhecimento. Ou seja, eu não vou mais utilizar o meu conhecimento para libertar todo mundo, para fazer o mundo um lugar melhor. Não. Eu vou utilizar o meu conhecimento como um instrumento de dominação das pessoas. Aí surge a famosa razão instrumental. Beleza? Se você está falando aqui da razão instrumental, você está falando de um conhecimento que é utilizado para dominar o mundo, para dominar as coisas. Então, é o meu conhecimento sendo utilizado como instrumento de dominação dos outros. Beleza? Além disso, eles vão dizer que um dos braços dessa razão instrumental é a indústria cultural. O que é a indústria cultural? É quando os meios de comunicação, as informações, elas não são ditas com a finalidade de te emancipar, de te tornar um sujeito autônomo, livre, mas sim, eles são utilizados, os instrumentos de comunicação, os meios de comunicação, como um meio para dominar o seu pensamento. Não parece óbvio? Se eu penso a partir do que eu vejo, do que eu ouço, do que eu leio, se eu consigo dominar o que você lê, o que você vê, o que você pensa, ou o que você ouve, automaticamente eu domino o que você pensa. Então, os meios de comunicação começaram a partir de propagandas, filmes, séries, enfim, tudo mais, a conseguir entrar e transformar as pessoas em pessoas alienadas. Galera, anotem esses 3 conceitos: indústria cultural, razão instrumental e alienação, beleza? Além disso, temos o Walter Benjamin, tá? O Walter Benjamin vai falar o seguinte, ó, demorou, os meios de comunicação foram dominados? Eles estão alienando as pessoas? Sim. Mas, anote isso aqui, para o Walter Benjamin existe um conceito chamado de reprodutibilidade técnica. Foi o capitalismo que trouxe uma capacidade de reproduzir os meios de comunicação que gerou um barateamento nessa coisa aí. Então tá, eu posso ver a Mona Lisa, tá bom que não é a Mona Lisa original, ela chega na minha apostila, chega numa revista, chega no meu celular. Não é a mesma Mona Lisa, mas mesmo assim é a Mona Lisa. Quer dizer o quê? Que ao observar a obra de arte, por exemplo, que foi reproduzida pelo capitalismo, nós podemos ter um crescimento, nós podemos ter mais acesso. Então, ó, o Adorno e o Horkheimer vão falar que a obra de arte no século XX está em declínio porque está levando os seres humanos para alienação, e o Walter Benjamin vai falar que sim, perdeu a autenticidade, porém leva também para uma espécie de emancipação. Vou atender as dúvidas agora aqui, tá? Antes de falar do Habermas. Você consegue colocar para mim aí o da Letícia Hipólito antes? Para falar com a diferença entre ética e moral? Boa, obrigado, tá? Letícia, de modo muito simples, essa é uma discussão que existe na filosofia há muito tempo. Mas eu vou, assim, resumir, tá? Só a grosso modo para você. Quem fincou mesmo essa diferença, essa distinção foi Kant, tá? A partir dele, então, a gente começou a trabalhar bastante a diferença entre ética e moral. Mas, basicamente, seria o seguinte: ética seria a ciência, seria esse campo da filosofia que investiga a questão dos comportamentos e tudo mais, e a moral seria os costumes e os valores de um povo que faz com que você
Sinta-se inserido. A moral faz parte da cultura, beleza? Então pensa comigo. Quando você olha lá a noção de um comitê de ética de um congresso. O que eles estão avaliando é se a conduta das pessoas foi adequada. Então não deveria ser comitê de ética, deveria ser comitê de moral, né? Se eles estão ou não adequados ao comportamento, tá bom? Mas assim, a grosso modo, a gente poderia especificar mais, mas a principal diferença é essa. A ética entra uma parte ali um pouco mais teórica, investigação filosófica sobre, e a moral é justamente a investigação dos valores e costumes que você está inserido, beleza? A Júlia Carnieto perguntou: o Leviatã pode cair? Júlia, pode. É sempre uma boa pedida. O Leviatã é um dos livros que está dentro da teoria do Thomas Hobbes, um dos 3 contratualistas. Galera, marque aí uma coisa. Aristóteles e Platão, lá na antiguidade, falavam que a política era natural, que a política vinha com o ser humano. Porém, Maquiavel, Hobbes, Locke e Rousseau vão dizer que a política não tem uma naturalidade, surgem ali como ferramentas. O Maquiavel vai falar que... Gabriel, ai, que bonitinho. O Maquiavel vai falar ali que a finalidade da política não é levar as pessoas à felicidade, mas sim a tomar o poder e manter. E aí, respondendo a Júlia, o Leviatã é justamente o resultado dessa passagem. Segundo o Hobbes, nascemos sem sociedade, nascemos num estado de natureza, estado onde rola guerra de todos contra todos, e aí, porque a gente não quer viver no medo, o que a gente faz? A gente se associa, transfere o poder para um gigante, para um maravilhoso, um absoluto, chamado de Leviatã. Esse cara vai ser soberano e vai estar acima da lei. Característica principal, ele não pode ser removido do poder, ele está acima da lei. Então, Hobbes, o estado de natureza, o homem é mau, vivemos em guerra, fizemos o contrato para conseguir viver em paz e ter segurança nas nossas propriedades. John Locke, nascemos no estado de natureza, detentores de 3 direitos naturais: vida, liberdade, propriedade. É por causa dos conflitos, porque as pessoas não sabem respeitar a propriedade dos outros, que nós precisamos criar um governo. Criamos um contrato. Diferenças entre o Hobbes e Locke. Meu, isso é muito importante. Se você já viu provas específicas da UEL, a primeira questão específica discursiva no ano de 2012 da UEL foi a diferença entre Hobbes e Locke no contrato. Presta atenção, olha que lindo. Hobbes está falando que o ser humano transfere o poder e o Leviatã se torna o soberano, o máximo, e não pode ser removido do poder. O Locke fala, não, a gente cria uma assembleia e lá nessa assembleia, as pessoas que vão governar têm como dever respeitar os nossos direitos. Se eles não fizerem isso, eles têm que ser removidos do poder. Então, para o Hobbes, o soberano não pode ser removido, para o Locke, o soberano pode ser removido, tá? E aí vem o Rousseau, o último dos contratualistas, dizendo que a sociedade surge, por quê? Porque o ser humano era no estado de natureza livre e de boa, e a diferença que existia entre nós era sanada pela nossa compaixão. Eu sentia amor pelo outro, eu me compadecia do outro. Aí ele diz o seguinte, mas um dia, um sem vergonha, um danado, um miserento, foi lá e fez o quê? Fincou palanques na terra e falou, essa terra aqui que antes era de todo mundo, agora é minha. Então vocês que se viram. Aí ele fundou a propriedade privada. Nessa fundação da propriedade privada, ele fundou também a desigualdade entre os homens. Um passou a ter e o outro a não ter. Resultado, guerra, tiro, porrada e bomba. O que o Rousseau fala? O único jeito agora de devolver a liberdade às pessoas é possibilitando que elas construam a lei. Como nós chamamos isso? Democracia. Então vem comigo. Hobbes falava que o Leviatã era o todo-poderoso. Locke falava que a Assembleia tinha poder, mas podia ser restituído do poder. Rousseau vai falar que o poder é de quem? Do próprio povo. Rousseau é o pai da democracia moderna. A antiga, tem lá com os gregos, mas o Rousseau defende a democracia moderna. Ele vai falar que o governo é do povo, pelo povo e para o povo. Eu espero, Júlia, que eu tenha respondido para você aí se o Leviatã pode cair ou não. Demorou? Queridos e queridas, então, eu vou falar agora um pouquinho para vocês sobre o vestibular da UFPR, da Federal. Tem uma característica diferente, tá? O vestibular da Federal tem uma característica bem diferenciada. Qual é? As questões são mais objetivas, tá? As questões são mais diretas. Nós temos 5 possibilidades de conteúdo. São 5
autores que estão lá. Primeiro deles, vou falar em ordem cronológica, tá bom? Primeiro deles é o Heráclito de Éfeso. Professor, mas o que o Heráclito escreveu? Então, aí que tá. Restou alguns fragmentos. Mas o que vai... Pô, verdade. A Marielle falou ali, se quiser colocar aqui na tela, que eu não falei do Habermas. Já eu volto lá para falar do Habermas, tá, Marielle? Muito obrigado, verdade. Fui responder. Deus abençoe. Então, ó, vamos falar da Federal rapidinho. 5 pontos. Primeiro, Heráclito de Éfeso. Vai cair o texto dele? Não vai cair o fragmento dele direto. São 2 filósofos comentando. Então tem o Nietzsche comentando o Heráclito e tem o Hegel comentando o Heráclito. São esses textinhos que podem cair ali, tá bom? Além disso, nós temos na política antiga o Platão, lindo, maravilhoso, que pode cair naquilo que a gente falou lá sobre a estética, sobre a concepção do belo. Lembra que para o Platão o belo está no mundo das ideias e que a arte não consegue responder a beleza. A arte cria um mundo fictício. A arte é ruim, a não ser a música, tá? Porém, o Platão ainda fala algo muito bonitinho, que é o seguinte: pensa no conceito do belo. O conceito do belo é aquele que eu consigo pensar, raciocinar sobre ele, ok? Voltando um pouquinho no Heráclito, só quero falar para vocês o seguinte: a teoria do Heráclito é: nós devemos ficar focados que a vida é passageira sempre. Nada permanece. Belo, conceito ou cantor, exatamente. Nada permanece, tudo sempre está em constante transformação. Essa é a teoria do Heráclito. Depois nós temos ali John Locke, que pode cair na Federal também, falando sobre a epistemologia, como o ser humano conhece. Lembre de 2 coisas para o Locke: o ser humano nasce sem conhecimento, tábula rasa, e adquire conhecimento a partir dos sentidos, e principalmente existem ideias, sim, existem impressões ou sentidos simples e impressões complexas. Qual é a diferença disso? Eu possuo as ideias simples a partir dos meus sentidos e as ideias complexas a partir da união de outras ideias. Temos ainda Nicolau Maquiavel, o grande bonito, o grande maravilhoso, que pode cair ali com os discursos sobre a década de Tito Livre, um livro lindíssimo. E o que eu quero que você lembre? Maquiavel vai falar o seguinte: o príncipe deve conquistar o poder e manter-se nele, a partir da virtude. O príncipe deve ser forte e astuto. Não só forte, não só astuto. Forte e astuto. E conseguir dobrar ali a sorte. Além disso, o príncipe deve lutar para manter o seu povo em harmonia, óbvio, porque um povo sem harmonia vai se revoltar contra o governo. Tá? O príncipe deve cuidar bem dos seus ministros e, acima de tudo, depois de um tempo bem bonito ali, de todo mundo unificado e tal, o príncipe deve conduzir os seus a uma espécie de república onde as pessoas poderiam viver de um jeito melhor, ok? E por último, para responder a pergunta lá que fizeram para Mari, ou para Mari não, para o Osmar, acho que foi a Mari, que fez lá no final da parte do Osmar, se a Hannah Arendt era importante. Hannah Arendt cai tanto na UEL como na Federal, tá? Ela tá aí na lista da UEL como os filósofos novos e na Federal ela tá como referência bibliográfica. Ponto fundamental da Hannah Arendt, que ela faz uma análise do totalitarismo. O totalitarismo é o governo que quer dominar, além da esfera pública, ela quer dominar a sua esfera privada também. Quer entrar lá na sua cabecinha e fazer com que você deixe de pensar, que você só siga, que você só obedeça. Então, algo na esfera privada é seu, a solidão, o pensamento, a reflexão. O governo totalitário quer dominar isso, fazer com que você não pense mais em você, mas que você faça o quê? Que você siga, que você obedeça, que você seja uma espécie de robozinho. E na esfera pública, ele quer que você, nada mais, nada menos, dê apoio, dê fomentação a tudo isso a partir dessa esfera privada. Então, vocês entenderam como eles fazem isso? A partir da propaganda, todas essas estruturas de repetição e, mais ainda, criam um inimigo público. Esse inimigo público é propagado para você que esse povo é ruim, esse povo é ruim, esse povo é ruim, e você começa a metralhar junto com todos os outros esse povo, esse inimigo. E o resultado é que você não perde a capacidade de perguntar-se sobre o que é certo e o que é errado. Você começa a banalizar o mal. Então você começa a agir de modo mal, sem saber que está agindo mal, porque você foi alienado por isso. Obrigado aí, gente, pelas mensagens de carinho. Jaqueline falou o seguinte: professor, como podemos ligar o labor, trabalho e ação com
com o totalitarismo. Legal, muito boa. Ô, Jaque, ó, essas três partes, esses três conceitos, aparecem no livro da Hannah Arendt, que justamente vai cair lá na Federal, que é a condição humana, e diz o seguinte, vamos lá bem simplesinho, labor, trabalho e ação. A última tradução da Hannah Arendt não foi labor, trabalho e ação, tá? Foi trabalho, obra e ação, tá? Então vamos falar nesses conceitos. O que é trabalho? Trabalho é que qualquer ser vivo faz para manter-se vivo. A questão da obra, de modo muito simples, a grosso modo, é aquilo que nós fazemos para dar conta da nossa subsistência e um pouquinho além, principalmente as questões técnicas. Ah, eu vou sobreviver, então eu vou criar uma cama, mas essa cama vai ter um negocinho aqui, vai ter uma massagem, vai ter uma luz e tudo mais. Isso seria a obra do ser humano. Por quê? O trabalho é aquilo que eu faço para sobreviver, a obra é algo um pouco mais durável, é um pouco mais técnico do que o trabalho. E aí, por último, vem a ação, que é onde nós temos que nos focar, já que aí eu vou responder a sua pergunta. A ação é justamente quando eu, ser humano, vou para a esfera pública, quando eu me relaciono com os outros. Olha que lindo que ela diz, abre aspas, Hannah Arendt, Condição Humana. Somos todos iguais em termos a nossa pluralidade. Fecha aspas. Ou seja, você, já que eu, Antônio, Carol, Mari, Júlia, Johnny, o Gabriel, o Vinícius, enfim, todo mundo que tá aí, nós somos iguais em um ponto, em sermos plurais. Todos nós temos as nossas diferenças, nossas culturas e assim por diante. Então eu quero dizer para vocês o seguinte, se a Hannah Arendt cair ligado à ação com o totalitarismo, é o quê? Que o totalitarismo elimina a nossa participação da esfera pública porque nos faz alienados e essa alienação nos esmaga, nos desconstrói, não nos deixa mostrar a nossa pluralidade. Em outras palavras, existe um jeito certo. Se você não é do jeito certo, você está pelo errado, então você deve morrer. Então, é essa a ideia. Na vida ativa, na esfera pública, é a política que faz com que o ser humano se realize plenamente. Beleza? Queridos e queridas, só para fechar, falando do Habermas em 2 minutos, o Habermas vai falar o seguinte, lembra da razão instrumental? Aquilo que instrumentalizou, aquilo que domina as pessoas? Se você começar a pensar sobre o seu discurso, é muito fácil de livrar-se dela. Então, a razão instrumental tenta te alienar. Se você pensar no seu discurso, fizer um discurso verdadeiro, um discurso que tem a capacidade de ser sincero, de não dominar os outros, você terá a famosa ética do discurso, ou agir comunicativo. Qual é o principal objetivo do agir comunicativo? O consenso. Presta atenção. Por que muitas pessoas estão ofendidas lá dentro do Big Brother? Porque as violências se manifestam de modo verbal. O Habermas está vivo ainda. Óbvio que ele não vê o Big Brother, eu acho. Mas ele diria o seguinte, que é esse cuidado com a verbalização que nós devemos ter. Beleza? Ok? Queridos, é muito importante que vocês entendam que o Habermas é um filósofo que está ali, inserido no nosso contexto, no nosso cotidiano, e vai dizer o seguinte, tão brutal quanto dar um soco em alguém, tão brutal quanto machucar alguém, é dizer uma inverdade. Porque no universo no nosso universo, onde a comunicação tem o poder de fazer morrer ou fazer viver, não ter cuidado com o seu discurso é uma ação criminosa. Inclusive, ó, presta atenção no que o Habermas diz. Para você construir o seu discurso, tem que ficar atento se ele é verdadeiro, se ele está sendo sincero, ou seja, não está querendo instrumentalizar ninguém, e principalmente se ele diz respeito à esfera legal. Se o seu discurso fere a lei, tá falando lá na lei, não cometa atos racistas. Pá, se você vai lá e sua fala é racista, não tem discussão. Sua ação discursiva, seu discurso foi contra a lei, pá, é crime. Acabou. Ponto. Tá bom? Então, muito cuidado aí, porque tem questão que pode envolver fake news, liberdade de expressão, responsabilidade comunicativa, marketing das empresas, o que a gente chama de marketing responsável. Tudo isso pode envolver a escola de Frankfurt, beleza? Tá. Eu acho, meus queridos e minhas queridas, que eu corri bastante. Eu corri bastante, mas eu consegui falar de todo mundo aí que eu me propus. Qualquer dúvida, questionamento, mande aí. Barbosa, posso fazer um jabazinho? Opa, fica à vontade, João. Então, tá bom, queridos, ó, sigam ali o meu canal, chama Sua Filosofia, e eu tô revisando todos os filósofos da UEL,
tá? Tô fazendo ali questão por questão, tem um canal no Telegram que aí tem um questionário lá de 39 questões, você entra e dia a dia tá saindo lá resoluções, 15 minutinhos, pá, de boa, vocês vão ter todos os conteúdos revisados de modo bonitinho. Nós estamos nessa luta aí, né, Barbosa, pra ficar sempre dando o melhor conteúdo pra molecada aí, para que vocês sejam maravilhosamente bem-sucedidos na prova. Demorou?